Vamos continuar nosso curso aqui de integrais impróprias e vamos para o segundo tipo, que é aquela situação quando o integrando tem uma descontinuidade. Pode observar que nessa integral nós não podemos substituir o x por 2. Se você jogar o 2 vai ficar uma divisão por zero, não dividirás por zero, vai morrer no fogo do inferno. Brincadeira, te acalma, calma teu coração. Em verdade, se você fosse desenhar o gráfico dessa nossa função, você teria uma situação assim. Bem aqui no x igual a 2, você coloca um pontilhado, que a minha função ela é descontínua em x igual a 2. Se você for desenhar esse gráfico da função, é algo assim o gráfico dessa nossa função. E aí você percebe quando x tender ao infinito, esse valor dessa função vai se aproximar cada vez aí de zero. Mas o importante é que aqui no 2, eu não posso substituir. E aí, como é que eu vou calcular essa minha integral se eu não posso substituir esse 2? Lembre que a gente faz da seguinte maneira. Como é uma integral imprópria, a gente faz a mesma ideia do infinito. Como o infinito não é número, eu não posso substituir, o 2 aqui vai ficar uma divisão por zero, eu não vou poder jogar. Então, eu vou transformar a minha integral em um limite. Vai ficar assim, ó. Você vai pegar aí e vai colocar, isso aqui vai ser o limite, a gente é íntimo, né? O limite de quem? Da integral de quem? Aqui você coloca de r, né, da minha função no intervalo de r até 8, quando esse meu r tende ao número 2, se aproxima de 2. Então, essa é a jogada. Então, lá no número 2 tem uma descontinuidade. Então, eu vou calcular perto dele. Então, eu vou jogar até um determinado r, esse r é perto do 2, e depois eu digo, olha, se r se aproxima de 2, o quanto eu quiser, cada vez mais eu quero ele próximo do 2. Tá bom? Então, aqui eu vou ter a nossa função. Pega a visão aí, pequeno. Qual é a função, pequeno gafanhoto? Pontilhado, não. Contínuo. Qual é a nossa função? Você coloca aí 1 dividido por raiz quadrada de x menos 2. Raiz quadrada de x menos 2. Vai pegando a visão. Então, aqui você tem aí o nosso esquema. Aqui você coloca dx. Só para você lembrar, o que a gente quer saber é se essa integral ela vai ser convergente. Se ela for convergente, quer dizer que existe uma região, uma área abaixo desse gráfico, nesse intervalo de 2 até o número 8. Eu não quero de 2 a 1 mais infinito, né? Só para recordar, eu quero aqui de 2 até o número 8. Vamos supor que 8 esteja bem aqui. Então, deixa eu colocar bem bonitinho para você entender direito. Eu quero essa região, se for convergente, essa vai ter uma área bem aqui e eu quero saber qual é o valor dessa nossa área. Pegou a visão? Vou colocar uma caneta mais fina. Essa área azul aqui é o que a gente está querendo saber se é ou não é convergente esse caso bem aqui. E aí você vai calcular, sempre a jogada é você calcular agora essa minha integral, que é uma integral definida. E aí você coloca quem é a nossa primitiva, aí faça assim, ó. Vou fazer até bem bonitinho para você. Eu quero obter a nossa integral, essa raiz, eu posso colocar em potência. Isso aqui é x menos 2 elevado a meio. É sempre o de dentro pelo de fora. Então, é 1 dividido por 2. E eu posso jogar para o numerador. Então, vai ficar assim. X menos 2 elevado a menos meio. Que quando você joga para o numerador, o expoente muda de sinal. Isso aqui na variação de r até o número 8. Então, é assim que é o nosso esquema que você tem que fazer. Aqui, você pode obter primeiramente a primitiva. A primitiva é quando a gente não considera aqui o nosso intervalo. Vamos tirar esse intervalo aqui da jogada. Então, bem aqui, depois a gente pega o intervalo aí. Então, vamos obter a primitiva. Para isso, eu posso usar uma técnica chamada de substituição. Eu vou facilitar, ou seja, do que está aqui eu não estou conseguindo enxergar qual é essa primitiva. O que é que a gente faz, pequeno gafanhoto? Chama esse x menos 2 de u. Então, o meu u é o x menos 2. Após isso, você deriva u em relação a x, que
que é assim, derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0, e coloque bem aqui do lado o dx, então du é o dx. Por que isso? Porque agora eu vou fazer a nossa mudança de variável, vou fazer uma substituição, x menos 2 chamei de u, né? Então esse aqui é u elevado a menos meio, vezes o meu dx, que é o próprio du, já que ali eu tenho que du é 1 dx. Aqui eu faço a regra da potência, aumenta uma unidade no expoente, menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Legal? Aqui você vai resolver e você vai ter meio, menos meio mais 1 vai dar meio. Então, eu vou ter aqui u elevado a meio dividido por meio. Conserva a primeira pelo inverso da segunda, pela segunda invertida. E aqui você vai ter, então, 2 em cima, que multiplica u elevado a meio. Opa! Esse u você inventou, tem que deixar o original, que é o x. Quem é o nosso u? Aí você devolve. Mas esse u aí, ele vai ser x menos 2 elevado a meio. Só que eu não quero, a integral é indefinida, eu quero a definida. Você lembra que bem aqui você tinha um intervalo, que era o intervalo de r até 8. Então, aqui você vai calcular essa minha integral na variação. Coloque aí de r até 8. Basta substituir no lugar do x, ora 8, ora o r. Então, você vai ter o seguinte aqui. 2 que multiplica, no lugar do x, coloque 8. 8 menos 2 elevado a meio, menos, que é o teorema da variação, o máximo menos o mínimo. 2 que multiplica r menos 2 elevado a meio. 8 menos 2 é 6. Então, eu tenho 2 que multiplica 6 elevado a meio, menos 2 que multiplica r menos 2 elevado aqui a meio. E agora você calcula o limite, porque nós sabemos que nós queremos, na verdade, o limite, que é a nossa integral ali imprópria. Então, você vai ter o seguinte, vai calcular agora, escreva aí, agora, basta calcular o limite desse meu resultado aí, quando o meu r se aproxima do número 2. 2 que multiplica 6 elevado a meio, menos 2 que multiplica r menos 2 elevado a meio. Recorde que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, você calcula o limite do primeiro menos o limite do segundo. O limite do primeiro é o limite da constante. É a própria constante. 2 vezes 6 elevado a meio. No próximo lá, limite. Aí tem uma multiplicação, poderia separar. Aqui, na prática, você substitui no lugar do r o 2. E vai acabar. Tá bom? Mas poderia usar as propriedades. Limite do produto é o produto do limite, limite da potência é a potência do limite. Em resumo, basta substituir no lugar do r o número 2 e você vai perceber pelo poder da fé que você tem, pequeno gafanhoto, que esse aqui deu zerote. Coloca aí, esse nosso limite aqui deu 0 e aí sobrou apenas esse valor 2 que multiplica 6 elevado a meio, e aí você coloca a resposta aqui, que a nossa coloca aí, resposta, a nossa integral ela é convergente, e esse valor será 2 que multiplica a raiz quadrada de 6. Não vai esquecer que 6 elevado a meio é uma raiz quadrada, e dessa maneira você sambou na questão, está aqui, uma integral imprópria. E aí você tem, nesse caso, o integrando tem uma descontinuidade. É dessa maneira que você vai proceder. Você coloca um R lá, um A, qualquer letra lá, e depois faz tender ao número que você quer. Legal, né? Quer mais? Copia, bate aquela foto aí
Nesse outro esquema, mesmo procedimento, eu quero essa minha integral e há uma descontinuidade, eu não posso substituir o x por 5. Pode notar que vai zerar o denominador. O que é que você faz? Vai transformar a sua questão em uma questão de limite. Então, aqui vai ficar lim, aí você coloca lim de quem? Da minha integral definida de 0 até 1r de que função? Aí você coloca a função aqui. Eu vou até fazer logo um detalhe. Eu posso pegar essa função, jogar para o numerador, vai ficar x menos 5 elevado a menos 2 dx. Isso aqui quando o meu r tende ao número 5, se aproxima do número 5. Então, esse aí é o detalhe. Perceba que não podemos utilizar o 5, ela é descontínua no 5. Então, eu faço de 0 até r e depois vou fazer esse r tender, se aproximar do número que eu quero, que é o número 5. Tudo bem? Mura, por que você colocou dessa maneira x menos 2 elevado, né? X menos 5 elevado a menos 2? Para que a gente faça, que vai ficar uma integral de potência. Eu vou fazer aquela troca bem aqui e vai ficar na boa. Tá? Observe aqui. Vamos calcular primeiramente essa integral aqui, indefinida de x menos 5 elevado a menos 2. Para isso, você faz uma substituição. Vou chamar de u. Quem vai ser o meu u? X menos 5 é o meu u. Você deriva u em relação a x, que vai ficar assim, derivada de x é 1, derivada de menos 5 é 0, e aqui ao lado coloque dx. Então, eu tenho que du é o próprio dx. Então, mudando agora a nossa variável, vai ficar a integral do meu u, que é o x menos 5 elevado a menos 2, que multiplica o dx, que é o próprio du. Aqui você vai utilizar a regra da potência para resolver essa nossa integral. Então, coloque aqui ao lado. Deixa o professor colocar primeiramente igual. Dá aqui espaço? Acho que dá o espaço bem aqui. E vamos aplicar a regra da potência. Quem é a integral de u elevado a menos 2? Você aumenta uma unidade no expoente, ó, menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Então, aqui você vai ter que esse nosso resultado será u elevado a menos 1. Não esqueça, cuidado aí com os sinais. U elevado a menos 1 dividido por menos 1. Você pode dar uma organizada na casa, mais com menos é menos. E aqui você vai colocar... Aí você pode pegar esse u elevado a menos 1 jogar para o denominador. Que quando você faz isso, pequeno gafanhoto, o expoente muda de sinal. Vai ficar 1 dividido por u. O expoente muda de sinal. Ah, mas esse u você inventou. Esse u não é do original da questão. O original da questão, o que é que tem no original? É x menos 5u. Então, aqui vai ficar o número 1. Você coloca aqui embaixo x menos 5. Não esqueça que é uma integral que você está calculando, ela é definida. Então, eu tenho aqui o intervalo de 0 até r. Aí você coloca bem aqui o nosso intervalo 0 até r. Agora, você vai substituir o máximo, depois o mínimo. No lugar do r, ou melhor, do x, coloque o máximo, depois o mínimo. Vai ficar assim, 1 dividido por x, que é r menos 5. Tá bom? Aqui é o teorema da variação. Você substitui o máximo menos o mínimo. E esse mínimo você vai colocar o zerote. Então, aqui você coloca 1 dividido por 0 menos 5. Na manha, com calma aí para que você não erre. Aqui você tem menos 5 embaixo, só que menos com menos é mais. Então, você vai ter 1/5, 1 dividido por 5, menos essa fração aqui, que ficou 1 dividido por r menos 5. E agora, para finalizar, basta calcular o nosso limite. Pega a visão aí, pequeno gafanhoto. Você vai calcular o limite quando r
tende ao número 5 da minha expressão. Qual é a expressão? 1/5, 1 dividido por 5, menos 1 dividido por R menos 5. Então, essa aqui é a jogadinha, é esse limite que você tem que calcular. Mura, como é que eu faço isso? Você recorda que limite da diferença é a diferença dos limites. Vai calcular o limite de 1/5 quando o meu R se aproxima de 5, menos o limite de 1 dividido por R menos 5. 1 dividido por R menos 5, quando esse R se aproxima do número 5. Esse aqui tem até resultado. Ó. Limite da constante é a própria constante. Esse aqui é 1/5. Mas tem um probleminha nessa questão. Esse limite de 1 dividido por R menos 5. Quando R se aproximar de 5, eu gostaria que você entendesse que esse meu denominador ele fica cada vez menor, se aproximando de zero. Quando eu falo, por exemplo, R tendendo a 5, esse R poderia ser 4,9, 4,99. E aí, quando você fizer a diferença R menos 5, essa diferença tende a zero. Mas pega a visão. Quando eu falo tende a zero, é que esse cara daria 0,0001 lá no final. E aí, quando você dividir 1 por um número bem pequeno, perto de zero, 1 dividido por 0,01 lá no final, esse cara, ele tende a mais infinito. Como tem um sinal de menos aqui, eu vou dizer que essa expressão, ela tende a menos infinito. Em resumo, esse cara, não interessa, aqui, bem aqui deu 1/5, mas esse 1/5 e aqui está tendendo a menos infinito, não vai fazer diferença. Então, esse meu limite, ele vai tender, né, a menos infinito. Em resumo, deixa eu colocar uma setinha para você. Em resumo, ó, esse cara, não esqueça, tende a menos infinito. Esse 1/5 é aquela história, né? Se você tem muito dinheiro, né? Aqui tem R$1, e se R$1 não vai fazer diferença para quem tem muito, né? Então aqui 1/5 e o infinito aqui do lado, não importa se é menos infinito, não vai fazer muita diferença esse 1/5. É uma constante. Você entende essa ideia? Espero que sim. Então, eu estou dizendo para vocês, como esse cara tende a menos infinito, essa minha integral imprópria aqui, ela não converge, ela é divergente. Então, a resposta da questão, você coloca aí, essa integral, ela é divergente. Tá bom? Lembra que quando é convergente, vai dar 2, vai dar 5. Quando é divergente, é que está jogando esse resultado para mais ou menos infinito. Tá bom? Então, cuidado, que assim como aconteceu, né, no tipo 1, que tinha convergente e divergente, aqui também. Vou deixar uma missão para você. Eu quero essa resposta aqui, ó. Essa integral aqui de 1 dividido por x menos 2 na variação de 0 até 5. Vou comentar na próxima aula como se resolve, mas tente fazer rapidola.